Bom, vamos lá. Agradecer meu sócio Rafael Lucas, que de última hora preparou aí o slide e ficou bem bacana. Essa lei 15.270 é uma nova lei e ela, né, foi assinada no dia 26, dia 27, e ela traz uma mudança. É a nova tributação do imposto de renda e também sobre grandes fortunas. O que vai mudar, a princípio, sobre imposto de renda? Alguns casos terão redução do imposto a zero, em outros, retenção que não existia, e algumas isenções foram canceladas, né? Não existem mais. Isso faz parte da reforma tributária. Vamos deixar claro uma coisa: a reforma tributária que incluiu novos tributos e tirou antigos, ela foi apelidada de reforma do consumo, reforma tributária sobre o consumo. Essa é sobre a renda, mas tudo faz parte da reforma tributária do nosso país. As principais mudanças que vieram nessa legislação é que os lucros de um CNPJ para uma pessoa física deixaram de ser isentos, com um limitante aí de 50 mil por mês, 600 mil por ano. Tá? E começa a valer a partir de janeiro de 2026. Infelizmente, como eu já iniciei, a legislação ela traz algumas inseguranças. Tem vários pontos falhos que eu vou tentar trazer para vocês, tranquilizá-los, mas entender também que a gente não tem todo o conhecimento, até mesmo porque a lei não traz todas as informações. Para 2025, a gente está falando muito sobre ata. Se você segue alguém no Instagram ou conversa com outros empresários, está sendo muito falada essa palavra ata. Ata de gestão de lucro, ata de reunião de sócios, de deliberação de lucro, né? E essa ata, ela vai servir para quem tem lucro acumulado. O que é o lucro acumulado? É o resultado operacional da empresa, receita menos despesa e custo, acumulado de anos anteriores até 2025. Né? Então, para quem tiver essa situação positiva para a empresa, e por vários motivos não distribuiu o lucro, ou o dinheiro ainda não recebeu, e mesmo assim há lucro, porque contabilidade não é igual ao financeiro, vai poder registrar essa ata e, com essa ata, ficar isento da tributação desse imposto de renda até 2028, dos lucros acumulados até 2025. Galote, eu não tenho lucro em 2025, mas no primeiro mês de 2026, a empresa deu 1 milhão de lucro e eu distribuí 500 mil. Não tem isenção, porque é operação de janeiro de 2026 em diante. Então, todas as operações, mesmo que não recebidas, que forem feitas até dezembro de 2026, 25, perdão, nós poderemos executar a ata e registrá-la para vocês não terem a cobrança indevida sobre essa parte do lucro. O problema, que aí a gente chega na insegurança, nós temos o prazo até 31 de dezembro para fazer isso. 31 de dezembro não há tempo hábil nenhum para fechar o balanço das empresas até 31 de dezembro. Até o dia 30, muitas empresas têm movimentação. Então, não esperem que eu vou falar agora, mas existe uma corrente na política de alterar essa data para 30 de abril. Mas não esperem isso. Isso pode acontecer no dia 29 de dezembro, dia 29 a gente tem que estar tudo pronto. Se não tiver, vai pagar imposto. Eu vou falar também algumas sugestões da nossa empresa, tá? Primeira sugestão, se você tiver dinheiro em caixa e prefere já limpar esse caixa, transferindo esse recurso para o sócio, faz isso até o dia 30 de dezembro. 31 não sugiro por conta do expediente bancário. Já faz. Quem que deve fazer a ata? Quem tem muitos sócios, quem o lucro ele é contábil, mas ele ainda não foi recebido. Exemplo, vendi um produto, eu prestei um serviço em dezembro de R$1 milhão, mas só vai pagar em março de 26. Esse é um lucro de 25 que pode ser feito na ata o resultado dele para ser pago com isenção em 26 em diante. Mas quem tem o dinheiro já na mão, tem aplicado em qualquer tipo de investimento e quiser já transferir para a pessoa física, faz isso até 30 de dezembro. Beleza? Até 31 de dezembro é tudo isento. Não muda, nada do que eu vou falar aqui se aplica para 2025. Somente a questão da ata que tem que ser feita. A ata, que eu vou mostrar ela no final, a gente vai cobrar um honorário para registrá-la. Não vai ser cobrado a atualização da contabilidade, porque isso já faz parte do nosso trabalho,
mas a ata vai ser cobrada aqui. A gente vai instruir vocês como fazer a deliberação, o que colocar, vamos preencher a ata e vamos registrar a ata. O honorário, ele vai variar se você for da junta, do cartório ou da OAB. Se a empresa for da junta, será R$500. Se for da junta de outro estado, 600. Se for do cartório, 750, e a OAB vai seguir o cartório também. A OAB é só para quem é advogado. Então, esses lucros que a gente registrar na ata até 31 de dezembro, eles estarão isentos até 2028. Ah, Galote, eu não tenho lucro, posso colocar 1 milhão para ficar isento? Não. A gente tem que fazer a contabilidade, e o que aparecer na contabilidade a gente registra nessa ata, e aí faz a deliberação sem problema nenhum. Esse documento, pessoal, ele não vai para a Receita, ele fica dentro dos arquivos da empresa. Se a Receita autuar por algum motivo, vocês vão ter que apresentar. Mas, fora isso, o documento é mais para resguardar a movimentação, como todas as movimentações financeiras que as empresas fazem. De entrada e saída tem que ter um documento para comprovar. Cuidados, tá? A partir de 2026, o que a gente já entendeu? Se você distribuir lucro da sua pessoa jurídica para a sua pessoa física, acima de 50 mil, vai ter retenção de 10%. Esses 10%, ele tem uma parte na lei que não deixa claro se empresas do Simples serão obrigadas ou não a fazer essa retenção. Nossa opinião é que todo mundo faça. Recebeu mais de 50 mil, vamos gerar o tributo. Por que essa é a nossa opinião? Na mesma lei, a 15.270, fala que em abril do ano seguinte, não com essas palavras, né? Se você recebeu acima de 600 mil, mesmo sendo optante pelo Simples, você vai ter que pagar imposto. Então é melhor se antecipar do que chegar lá em maio de 25, 27, né? E ter que pagar 10% ou mais sobre o valor de 600 mil. Ou menos, né? Mas sobre o valor de 600 mil. Vai ficar mais caro. Então, na nossa opinião, para não ter nenhum problema, todos os clientes que transferirem para suas pessoas físicas mais de 50 mil reais, a gente vai sugerir e vai executar a guia. Né? E é claro que o mercado ele vai aprender um pouco mais sobre isso também, e a gente vai trazer atualização, se precisar, nós vamos fazer mais outra live, como também, se vocês gostarem, no final eu vou deixar um link para avaliar, e podemos, né, fazer mais em outros assuntos também. Planejamento. Isso não tem a ver com a nossa relação de pessoa jurídica e contabilidade, mas por ética e obrigação moral, eu tenho que orientar vocês o seguinte: se vocês tiverem outras rendas no CPF de vocês, isso tudo vai somar para altas rendas, a famosa grande fortuna. Então, se todas as suas rendas, lá em 2027, ultrapassarem 600 mil, e não ultrapassarem 1 milhão e 200, entre 600 mil e 1 milhão e 200, vocês pagarão imposto. Se ficar abaixo de 600 mil, não vai pagar imposto. Se ultrapassar 1 milhão e 200, vai pagar 10%. Então, até 600 mil não tem esse imposto sobre grandes fortunas, que ele chama imposto de renda também, imposto de renda sobre grandes fortunas. De 600 mil a 1 milhão, até 10%, e acima de 1 milhão e 200, perdão, de 600 mil a 1 milhão e 200, até 10%, e acima de 1 milhão e 200, 10% de imposto. Tá? E se você pagou mais do que devia, vocês já sabem, né? Tem a restituição. Então, por algum motivo, um mês recebeu mais de 50 mil na pessoa física, vai ter a retenção, porém, no montante não deu acima de 600 mil, vai ter a restituição. É isso que a gente espera. Continuando. A lei trouxe algumas coisas importantes. Por que isso aqui também faz sentido para empresário? Porque o Prolabore, até 5 mil reais, ele não vai ter imposto de renda. Ele vai ter uma redução de DARF a zero. Então, se tinha que pagar 350 reais, quem recebe até 5 mil reais por mês, não vai ter que pagar, vai ser zero. E ele serve para Prolabore, para aluguel, para autônomos, para funcionário, que seguem a tabela progressiva. Isso aqui, gente, é uma mudança que vai melhorar muito para quem só tem essa renda. Só que temos que ter um cuidado. Eu não expliquei sobre altas rendas no slide passado. Então,
Se você, porventura, pensar assim, porque foi a primeira coisa que eu pensei, então se eu for receber mais de 50 mil, eu vou fazer 5 mil de Prolabore e 49 mil de lucro. Beleza, não vai ter a retenção de 10%. Só 49 mais 5 dá 54. 54 vezes 12 vai dar mais do que os 600 mil. Você vai pagar imposto lá em maio do outro ano. Então, infelizmente, eles querem que fique dinheiro na pessoa jurídica ou que a pessoa jurídica gaste com outras coisas, aumente salários, faça reformas, não distribua isso para a pessoa física. Se distribuir, eles querem abocanhar uma boa parte. Vou explicar mais algumas rendas que vão entrar, tá? O que eram rendas isentas, em alguns casos, vão continuar sendo até um limite, mas no montante total vai cobrar. Então, se você tiver até 50 mil reais no lucro, né, não vai ter essa retenção de 10%. Por que a gente coloca retenção entre aspas? Porque não está claro na lei o seguinte, se eu receber 55 mil, o Pix na minha conta, 55 mil, qual que é o valor do imposto? 10% de 55 mil, que daria 5.500, ou os 55 mil seria o líquido, os 90% do valor que eu tenho que declarar como lucro. Isso não está claro na lei. Quando fala retenção, na minha visão, é quando você pega parte do valor que a pessoa está remunerando, está recebendo. Então, quando você retém INSS, imposto de renda, ISS, tudo isso, você retém uma parte do valor da pessoa. Se é retenção, na minha cabeça, se eu vou receber 51 mil, eu vou declarar 51 mil, mas na minha conta eu vou receber 90% de 51 mil. Mas essa é a minha opinião e é a opinião da CIR. Na legislação não está claro isso. E ninguém está falando sobre isso. Todo mundo fala que vai ser 51 mil, 10% de 5.100. Não acho que vai ser assim. E é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Outras situações que vão acrescer a essa renda de grandes fortunas. Eu já falei, salário, prolabore e recebimento de autônomo. Os antes isentos, CRI, CRA, LCI e LCA, agora vão somar para essas altas rendas. Venda de ações, tá? Então, se você vendeu ações abaixo ou acima do limite isento, vai a crescer. Isso é uma mudança muito forte, porque às vezes você fica isento de todos os tipos de renda, porque você respeita os limites, né, até 20 mil por mês em ações, o LC e LCA não tem cobrança, o lucro é isento, mas agora, boa parte deles continuará isenta até um limite, porém, na hora que somar, independente se individualmente eles forem isentos, se somar e der mais de 600 mil, até 1.200.000, vai pagar entre 0 a 10%. Se passar de 1.200.000, vai pagar 10% de imposto. Tá? Lógico que se você já tiver pago alguma coisa, essa diferença, esse valor vai diminuir. Exemplo, já paguei 50 mil, tinha que pagar 100, só vou pagar mais 50. Estou falando aqui como se 50 mil fosse barato, né? Mas não é. Bom, e aí a gente entra nessa questão do ajuste anual DAA, que é a declaração de ajuste anual, que traz a isenção até 600 mil reais. E se tiver até 1.200.000, entre 600 mil até 1.200.000, vai ter o imposto, né? Eu já falei, estou sendo repetitivo, mas vou destacar. Vamos dar um exemplo. Se eu recebi 700 mil reais, você não vai pagar 10% sobre 700 mil. Haverá um cálculo e a alíquota vai ficar entre 0 e 10. Se você receber 1.300.000, é 10%. Tá? E acima disso, 10%, igual eu falei. Seguindo, mudanças e cuidados. Verificar lucros acumulados em 2025. Gente, como que vocês verificam isso com a contabilidade? Balanço. Não tem como a gente entregar o balanço até 31 de dezembro, em 30 de dezembro. E outra coisa, os órgãos, eles fecham. Então, não tem como eu entregar o balanço até 31 de dezembro, no dia 19 de dezembro, que é quando os órgãos fecham. Nós temos 14 dias para resolver tudo isso de todos os clientes. O que a gente sugere? Nós vamos atualizar a contabilidade até novembro e vamos registrar o lucro até novembro. Se vocês tiverem, se quiserem entender, sem esperar o balanço, se tem reserva de lucro ou não, é só vocês pensarem em duas coisas. Tem dinheiro investido? Então você tem reserva, com certeza, desde que emita nota de todos os recebimentos. Outra situação, tem algum ativo, casa, carro, na empresa? Provavelmente há reserva. E
se vocês têm uma emissão de nota muito grande e recebimento posterior. Então, essas empresas provavelmente terão lucros acumulados. Entre em contato para a gente dar atenção para vocês e poder finalizar tudo a tempo. Nitidamente, a gente vai dar atenção para o cliente que tiver a necessidade. O cliente que não tiver necessidade, exemplo, o cliente que faturou menos de 100 mil no ano, ou menos de 200 mil no ano, esse cliente provavelmente ele não tem lucros acumulados no valor de 50 mil. Mas ele pode chegar para mim e falar, eu tenho 100 mil aplicado, eu quero fazer a ata. Beleza, vamos fazer a ata, ou pode distribuir tudo. Tá? Mas nós vamos dar mais atenção para quem fatura já mais de 600 mil, para quem tem ativos na empresa, para quem tem investimento, né? E quem recebe notas fiscais a longo prazo, 30, 60, 90 dias. Tá? É muito importante vocês enviarem as informações contábeis via formulário. A gente envia o formulário de forma mais veemente por trimestre, mas em todos os boletos de honorário tem o link lá. Então, passem a enviar o extrato bancário da empresa de vocês por lá, bem como os documentos que forem necessários para justificar alguma movimentação. Não faço todas as movimentações da minha empresa no extrato bancário da empresa. Sugiro melhorar isso para 2026. Em 2026 em diante, a minha opinião tem sido a seguinte: vamos fazer o básico bem feito. O básico bem feito é preocupar com o registro da sua empresa, se ela está no registro certo, limitada, unipessoal ou limitada com sociedade, ter conta bancária da PJ e receber e pagar tudo por lá. Todas as entradas, emitir nota fiscal. Se não for um serviço, emitir um documento que comprove essa entrada. Todas as saídas, exigir nota fiscal, cupom fiscal, ou algum documento que comprove essa saída. Então, se a gente fizer o básico, esses 4 pontos são básicos, a gente consegue passar por esse processo sem dor nenhuma. E o quinto, que não é tão básico, seria ter um sistema financeiro. Então, se eu emito muita nota, se eu tenho muito gasto, o ideal é ter um sistema financeiro vinculado com a contabilidade, que a gente sugere o Conta Azul. Tá? Mas é uma opção de vocês ter outro sistema, a empresa de vocês não tem problema nenhum. Planejamento no IR 2026-2025. Lembrando, o 26, 25, ele, na verdade não é 26, 25, né? É 27 e 26, né? Porque o 26 e 25 não tem que preocupar muito sobre planejamento. Ele é tudo isento e as regras continuam. Mas o 27 e 26 tem que começar a preocupar já de janeiro. Se eu tenho muito investimento, se eu tenho muito imóvel, se eu tenho uma renda, várias empresas, se eu tenho renda como pessoa física, como CLT, Prolabore, recibo, é bom fazer uma análise e verificar se está passando 600 mil. Se não estiver passando, beleza, mas se estiver passando, vai pagar imposto em 27. O lucro mensal no limite de 50 mil. Não sugiro que vocês paguem imposto. Então, se tem um montante grande para receber, dilui esse montante. Minha empresa distribui uma vez por ano. Passa a diluir. Passa a diluir. Passa a antecipar esse recurso. Passa a fechar o balanço, pedir para fechar o balanço todo mês e distribuir. Tá? Esse fechamento mensal, ele só tem um acréscimo no honorário, mas ele pode ser feito. Considerar outras fontes de rendas, é o que eu falei. Pegar todo a renda de vocês e somar para ver se está dando 600 mil. Lembrando, no caso renda, investimento, o que rentabilizar também é considerado renda para essa nova mudança da lei. Tá? E se vocês tiverem várias rendas, tiverem um patrimônio muito grande, procurar um advogado para fazer um planejamento tributário com base em holding. Na legislação, não fala de lucro distribuído entre PJ e PJ, fala de lucro distribuído entre PJ e pessoa física. Uma coisa importante sobre a lei. Galote, eu tenho 10 empresas, tenho 5 empresas, tenho 4 empresas, tenho mais de uma empresa. No montante, todas as empresas me distribuem um valor fixo e ultrapassa os 60 mil mensal, os 50 mil mensal, os 600 mil anual. Vai ter retenção? Vamos lá, são duas coisas. Mensalmente, se você receber mais de 50 mil por dois CNPJs no total, não vai ter retenção. A retenção é uma PJ pagou para uma pessoa física mais de 50 mil. Então, se duas pagarem 25 mil, não tem retenção. Mas, se você recebeu 30 mil de uma, 30 mil de outra, não tem retenção, vai dar mais de 600 mil, vai pagar lá em maio do ano seguinte. Mesmo se for empresa do Simples ou não. Na legislação, não está isentando o Simples de nada. Está falando que a pessoa física vai ter que pagar se ela ultrapassar 600 mil. O que está sendo falado é que não tem que ter a retenção, mas a opinião da CER é que retenha para evitar
chegar lá em maio e tomar um susto. Bom, exemplo prático. A empresa faturou 100 mil. Depois dos registros de impostos e todas as despesas, o lucro deu 70 mil reais. Vamos falar que é um mês. É somente para um CPF? Vamos falar que sim. Esse pagamento pode ser fracionado por mês? Se ele puder ser fracionado por mês, exemplo, uma parte em novembro, outra parte em dezembro, 35 mil, não vai pagar imposto. Agora, se pagar 70 mil num mês só, vai ter a retenção. Pagamento ao sócio foi de 45 mil. A retenção? Não, porque está dentro da isenção. Pagamento de 60 mil, retenção de 10% do bruto, 6 mil reais. Aí é o que eu disse a vocês. Na minha cabeça, nós vamos declarar 60, mas o sócio vai receber 54. Não está claro isso na lei, mas quando é utilizada a palavra retenção, eu tenho a predisposição de entender que tem que reter um valor na fonte. É que nem salário. Bruto você recebe 60 mil, mas na folha você recebe menos. Tá? E não há ainda um código de DARF e nem data de recolhimento. Ou seja, eu não sei se vai vencer dia 10, se vai vencer dia 20, vai vencer dia 30. Isso vai sair até o final do ano ou até o final de janeiro, porque o primeiro recolhimento é fevereiro. Tá? E vamos destacar uma outra coisa. A gente vai ter muitas mudanças na nossa relação a partir de janeiro. Essas mudanças elas serão informadas até 31 de dezembro, no mais tardar até o 15 de janeiro. Quais mudanças vão ser? Serão mudanças de como eu vou avisar a contabilidade o lucro, como que eu vou receber esse DARF, já faço uma retirada de lucro maior e não quero mudar, como é que vai ser isso? Tudo vai ser avisado. Sugiro acompanhar os comunicados. Depois também, na hora de avaliar, me falem se estão gostando do e-mail marketing também, que é uma mudança nova que a gente está fazendo para avisar vocês. Enfim, é uma questão que a gente está aprendendo também e vai fazer mudanças. O ideal tem uma renda superior a 50 mil por mês na empresa? Faço muitas movimentações? Tenho muitas notas? Vamos evoluir o negócio para ter um financeiro mais profissional. Ou treinando alguém da equipe de vocês para ter o Conta Azul, ou contratando o nosso BPO financeiro que faz essa profissionalização do serviço. Para quem isso não serve? Ah, Galote, eu sou na empresa e eu presto serviço para uma PJ, mas essa PJ me paga 100 mil por mês. Não precisa de ter um financeiro tão profissional. O que essa pessoa precisa ter? Uma organização mínima de receber o valor, deixar o valor dos impostos, da contabilidade, do prolabore, do lucro separado, fazer todos os pagamentos e, se não quiser pagar imposto, transferir abaixo de 50 mil. Agora, não se importa com o valor do imposto, quer pagar, já paga, porque sabe que lá no final lá em junho, lá em maio de 27, vai pagar imposto, então é melhor antecipar, tá? E por fim, finalizando aqui para abrir para vocês falarem um pouco, tirarem dúvidas, eu trago uma sugestão de ata do minha consultoria. Basicamente vai explicar os dados de vocês, quem são sócios, quais são as decisões, qual que é o valor da contabilidade, e assim, tem que estar igual. Eu não posso chegar e falar, é R$1 milhão e está 500 mil lá na contabilidade, porque não vai dar certo, é uma informação errada, vai ter que deliberar outra ata. Então, colocar um valor igual ou muito próximo, abaixo de preferência, e registrar essa ata. Beleza?